Atenção Brasil, vai começar a entrevista com o vice-presidente de futebol da equipe do Vila Nova, Romário Policarpo, nesta tarde de sexta-feira. Tô pedindo o teu like, a tua participação e agora é entrevista falando tudo sobre o Vila Nova. Você sabe que o Romário não tem filtro com ele, né? Fala de contratação, fala de SAF, fala de futuro, fala de Série A, fala de mercado, fala de tudo. Romário, eu queria começar aqui com você repercutindo uma entrevista, uma fala do presidente do Atlético, que é seu amigo, seu irmão, um cara que você tem um relacionamento bom pra caramba, que gosta muito de você e sei que a recíproca é verdadeira, presidente do Atlético, Watson Batista. O Watson falou no final de semana que time na Série B que paga 400 mil reais de salário é irresponsável. Pra treinador. Pra treinador. Eu falei o quê, Tim? Só de salário. De salário pra treinadora, ele é irresponsável. E aí, ontem, informação do Vasco da Gama em recuperação judicial. Tá mais quebrado que arroz de quarta. Devendo a gente. Devendo o time do Vila Nova, não pagou até hoje. Situação lá do Cleiton, né? Agora a dívida, né? Nós vamos receber sem juro e só começa a pagar daqui 5 anos e um valor menor do que o valor da venda da época. E vocês estão na fila, né? Como é recuperação judicial, você não passa na frente. É o do Cleiton. É o do Cleiton. Futebol do Foi pro Casa Pia, que eles não pagaram até hoje a negociação. O Vila tá na fila, um dos credores lá para receber. E aí o Vasco da Gama contratando um treinador, pagando uma multa rescisória à vista de 5 milhões de reais e um salário de 1 milhão e 500 mil. Romário, fala sério, onde o futebol brasileiro vai parar com equipes pagando 400 mil para treinador em Série B, 350 mil, 500 mil, pagando R$500 mil para jogador, clube em recuperação judicial pagando 1,5 milhão de multa? Qual o futuro do futebol brasileiro nessas condições, Romário? Cara, eu posso dizer como a gente gere o Vila. Do ponto de vista daquilo que entra numa Série B para aquilo que você gasta, eu acho complicado você conseguir fechar uma conta pagando um valor desse para treinador. Não é só para treinador não, para jogador também. Uma competição que paga aí líquido aí na casa de 8 milhões e alguma coisinha de cota de TV. Você tem ali cota de patrocínio também, que é o que a camisa vale. Você tem um dinheiro de sócio torcedor. É complicado. Se você tá gastando 400 mil com um treinador, a gente tá falando aí que você tá com 13º, férias e tudo, esse treinador tá saindo pra você ao final do campeonato e por quase 6 milhões. Beira aí 10% da receita de muitos clubes que estão na Série B apenas com o treinador. Lembrando que futebol não é só jogador e comissão técnica, né? 6 milhões é a metade da receita da televisão da Série B. Mais da metade. Mais da metade. Mais da metade. Desconto, né? Líquido a gente recebe 8 milhões e 400. Né? Não dá 10 não. Porque tem mais coisa que você paga, não é só imposto que fica lá não, tem imposto aqui também na hora que você vai executar. Então assim, é preocupante, cara. É preocupante, eu acho que... Não vou chamar de irresponsável porque eu não conheço a realidade do coleguinha do lado, né? Mas a gente vive hoje uma realidade no futebol, que eu já vi o Watson falar e eu concordo com ele, que ficou louca. A gente teve jogador aqui no Vila contratado ganhando 40 mil, que no outro ano estava ganhando 200. E isso aconteceu várias vezes. A gente teve casos de jogadores que estavam no Vila em 23 que ganhavam 6, 7 mil reais e hoje estão ganhando 120. Mérito também do jogador, obviamente, ele tem os méritos dele, mas eu acho que existe ali meio que um cardápio de jogadores aqui. Não tô querendo dizer que jogador é produto, não, pelo amor de Deus, eu respeito muito todos os atletas. Mas existem ali jogadores que são jogadores da competição de Série B e meio que os clubes ficam brigando por esses jogadores. E aí, gastar dinheiro que não é seu é muito fácil, né? A gente no Vila, a gente não faz isso, a gente trata com responsabilidade. Aí acaba acontecendo alguns leilões aí dentro da competição que, por exemplo, o Vila Nova não entra de forma alguma. Você faz uma proposta lá de 100, 120, 130 mil, a hora que você vê já tá aparecendo no clube fazendo proposta de 200, 210, 220 pro mesmo jogador. É mérito, obviamente, dos atletas, mas preocupa muito. Eu acho que esse fair play financeiro que a CBF tá aplicando é um começo de alguma coisa que a gente espera que evolua. Eu acho que, inclusive, a punição deveria ser diferente. Eu acho que não tem que deixar de pagar custo. Eu acho que o clube tem que perder ponto. Eu acho que o clube tem que ser rebaixado se ele gasta mais do que ele Aí seria uma punição técnica, né? Que vai ter um reflexo na pontuação, na tabela de classificação. Porque eu entendo. Cara, com todo respeito do mundo, a Ponte Preta que vive um momento delicado e a gente espera que a Ponte se recupere até pela grande equipe que é. Mas ela vai tirar ponto de um monte de gente que tá com as contas em dia. Ela vai tirar. Isso vai acontecer não só nesse campeonato, como vai acontecer em vários. A gente teve exemplo do Cuiabá,
que foi rebaixado, brigando contra o Corinthians, com o Corinthians devendo 30 milhões pro Cuiabá. O presidente do Cuiabá é um cara espetacular, um cara que fala abertamente, que fala às claras e que tem demonstrado essa preocupação no futebol. Causa preocupação, a gente no Vila vai continuar trabalhando com o pé no chão, mas esse fair play precisa vigorar, porque senão as coisas tendem a descontrolar e o futebol tende a ter um fim trágico. Literalmente, né? Um fim trágico. 1h45 aqui, o pessoal tá participando com a gente. Romário, veja se você entende aqui quem foi que mandou essa mensagem. Tiago, pergunte aí pro nosso deputado o seguinte: o Casimiro está entre os 3 melhores do mundo? Fala que foi eu que perguntei. O Leozinho que perguntou. Falou assim que você é doente nessa questão. Eu não sou doente no Casimiro. O problema é o seguinte, vamos lá. Nivaldo, ele acha que o Casimiro está entre os 3 melhores do mundo. O que você achou dessa? O primeiro volante? Me cita 3 melhor que o Casimiro hoje. Deixa eu pegar aqui. Já pensou, né? William Maranhão do Vila. Deixa eu pegar aqui mais uns 2. Sacanagem. Ele tá gordo, Romário. Ele tá com o meu corpo. Ele tá parecendo o Igor Santiago Fofão aí. Não, mas e gordo continua bem. Não, pelo amor de Deus. Faz isso comigo, não. Todo mundo reclamou do Casimiro. Foi o melhor em campo no último jogo. Tudo bem, mas não sei se tá entre os 3 melhores do mundo, não. Cita 3 aí melhores. Eu pego aqui daqui a pouco e te falo. Tá difícil lembrar, daqui a pouco eu tô com o olho ruim aqui. Tá bom. 1h46, vem aí pergunta do Nivaldo Carvalho e também do Maestro Tim. Júlio César Batista de Souza mandou R$20 pra nós aqui, ó. Romário, atingindo ou não atingindo a meta do nosso Tigrão, que é o acesso, qual seria o déficit ou superávit esperado pro fechamento do Vila em 2026? E vamos subir logo, estou até com a gastrite atacada, com tanta agonia. E esse Júlio César aqui, ele tá naquele grupo dos R$1.000 e é sócio ouro do Vila Nova também. Esse cara que ajuda o Vila pra caramba, Romário. Responde ali pra nós. Eu quero agradecer o Júlio aí pela ajuda, pelo companheirismo aí, de estar acreditando no trabalho que a gente tem feito. Não só a ele, também a todos os torcedores que tanto nos ajudam, alguns com mais, outros com menos, mas dentro do seu limite ali, a gente fica muito feliz com isso. Toma um omeprazol aí, com a cor da gastrite aí, que a gente vai brigar muito aí por esse acesso. É complicado você prever o que vai vir no futuro do clube até o fim do ano, porque podem aparecer vendas aí que a gente não esperava, como também pode aparecer aí despesas também que a gente não espera. O futebol é muito dinâmico. O que eu posso dizer é que a gente sempre vai trabalhar ali perto da régua para, caso não tenha um superávit, que seja ali um déficit muito pequeno, porque a gente, desde que a gente assumiu o Vila, a gente nunca deixou nenhuma dívida no clube e a gente não vai deixar. Então a expectativa é sempre de terminar o ano ou zerado, sem dever e sem ter tido lucro, obviamente, porque isso acontece no futebol, ainda mais quando... Futebol não é banco, né, Romário? Futebol ele vive de título, de conquista, de acesso, né? Claro. Mas a gente não vai deixar a dívida no clube, né? A expectativa com as vendas que a gente tem feito, vendendo principalmente jogadores da base, isso possivelmente vai fazer com que a gente feche o ano no azul no final do ano, mas o ano azul do Vila se resume ao acesso. A gente precisa subir para que esse ano termine de fato 100%. 1h48 da tarde, Romário Policarpo ao vivo, exclusivo aqui no Debate das Feras. Debate das Feras, oferecimento das maiores marcas goianas. Restaurante Chamativo, o melhor almoço de Goiás. 3241-2266. Primeira Mão, uma seleção de veículos seminovos. Com a Primeira Mão Seminovos, você tem, meu amigo, muita facilidade para trocar de carro. Acesse o site e conheça primeiramãoseminovos.com.br. HH Show de Bola da Center Pisos cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. E BID Vitória Motors, lá você encontra condições exclusivas direto da fábrica para a CPF, pertinho do Shopping Flamboyant, na Avenida Deputado Jamel Cecílio, em Goiânia. Você de casa vai deixando o like, hein? Muitos likes no canal do YouTube Band News Goiânia. Nivaldo Carvalho com Romário Policarpo ao vivo exclusivo aqui no Debate das Feras da Band News Goiânia. Qual a sua pergunta, comandante? 1h48. Fala comigo, comandante. Tá chegando aqui, tá rouco, rapaz. Tá quase que ele partiu essa semana, né? Lembrou demais o Vitor Emanuel. Quase que ele partiu essa semana. Ele deu uma de Vitor Emanuel mesmo. Sabia que ele era malandro assim não, Nivaldo. Olha aquela praga lá também. Olha lá, olha que coisa linda. Povo bonito, hein, gente? Deus é mais. Parecendo aquele personagem do filme do Fred Krueger. Não, pareceu aquele delegado do Crave a Rosa. Fala, comandante. Ô, Romário, eu tenho que fazer 2 perguntas em uma pro Romário. O Vila trabalha aí dentro da sua realidade financeira. Porém, o Vila melhorou aí a sua condição em relação ao ano passado, né? O Vila trouxe um Guto Ferreira, que todo mundo sabe que é um treinador, para os padrões do Vila Nova histórico, é um treinador diferente, né? Para os padrões do Vila.
alguns jogadores que estão no elenco, os salários são diferentes, por exemplo, do ano passado. Então, esse é o primeiro aspecto. O Vila mudou a sua prateleira em relação à questão orçamentária. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto, o Vila, ele está fazendo coisas diferentes de anos anteriores. Por exemplo, em 2023 ele bateu na trave, perdeu o acesso, tomou bola nas costas, arbitragem, bastidor, diabo a quatro, imaturidade, cometeu erros assim, crassos, visíveis, até de gestão, e esses erros acabaram impedindo o acesso do clube. Neste ano, o Vila está diferente em tudo de anos anteriores em que ele bateu na trave e não conseguiu o acesso? Valdo, cada dia que passa, você tem que melhorar, né? A diretoria do Vila é formada por seres humanos e que tem suas falhas também, né? Eu acho que em 23 a gente errou em muita coisa. Acho que não foi só na questão de bastidor, a gente errou em outros detalhes também que não convém aqui nesse momento ficar relembrando, mas a cada dia que passa a gente aprende um pouco mais. Hoje a gente tem uma federação que nos ajuda muito, não que não tínhamos antes, mas a gente usava muito pouco, né? Talvez por inexperiência mesmo. E o futebol, ele vai te dando casca, ele vai te dando doses aí para você ter mais preparo para poder atuar nesses tipos de momento. Quando você diz que a gente eleva aí o patamar das contratações, isso é a responsabilidade que você tem no dia a dia e em pagar suas contas em dia e obviamente ir livrando aí de encargos que a gente tinha anteriormente. Quando você vai livrando, você vai conseguindo contratar peças com salários mais condizentes à realidade da competição. Mesmo assim, o Vila ainda continua com uma das menores folhas da Série B. Isso é uma realidade ainda para nós do Vila. Então a margem de acerto nossa ela tem que ser muito alta. É claro que tudo muda de um dia para o outro. O futebol é muito dinâmico. Você pode acertar tudo, mas às vezes você comete um erro que pode ser fatal. Foi inclusive o que aconteceu em 2023, né? Um erro fatal. Mas a gente entende que esse ano a gente está mais preparado, o elenco é compromissado, o elenco entendeu que precisa e qual é a importância de vestir a camisa do Vila Nova. A gente tem, para mim, o melhor treinador da Série B, um treinador que não pensa em jogar por empate. Ele diz que se você joga por empate, você acaba perdendo, então tem que jogar para ganhar sempre. Pode reparar aqui mesmo nas derrotas aí que a gente teve, a gente foi um time propositivo e que tentou buscar o gol o tempo inteiro. Então são coisas que a gente vai aprendendo no decorrer da competição. Muito bem, 1h52 da tarde agora. Você vai deixando o teu like, hein? Tô abraçando aqui o Diogo de Paula Oliveira, tá ligado com a gente, Matheus Marques, Policarpo é diferenciado, estamos com ele em Aparecida, equipe do Lipe Gomes, grande Lipe Gomes, nosso amigo, né? Foi o nosso vereador em Aparecida de Goiânia na última eleição e agora tá fechado também com o Romário Policarpo. Grande Matheus é atleticano, chora pelo Dragão do Brasil. Abraço pra você, Matheus. Caio Costa, graças a Deus temos uma diretoria maravilhosa, ser Vila Nova é tão bom, cara, que coisa maravilhosa, parabéns, Gomário. Geraldo Diniz, boa tarde, Gomário, sou torcedor do Vila desde 76 e nunca vi uma diretoria tão boa quanto vocês. Parabéns pelo trabalho. Esse ano nós vamos para a primeira divisão, se Deus quiser. É a mensagem que está chegando aqui, é impressionante, né, Tim? O nível de aceitação. Primeira divisão, sabe quanto que o Vila ou qualquer time pegaria só de televisão? Televisão mais de 100 milhões, né? 160 milhões. É um salto. E aí um detalhe, Nivaldo, porque a gente tem que colocar isso aqui no papel. O Remo agora, eu pego muito no pé do Remo, mas agora é um comentário sério. O Remo, ele tá jogando a grande oportunidade da história dele fora. Porque o Remo vai ser rebaixado. E dificilmente, Romário, é uma coisa que a gente tem que aceitar a nossa realidade. Os times que sobem para a Série A, da Série B para a Série A, eles já serão na próxima temporada os favoritos ao rebaixamento. É lógico, é natural. Pega a zona do rebaixamento aí. Todo mundo que subiu praticamente tá na zona do rebaixamento, tá na degola. A não ser quando um grande cai. Porque ele já tem uma casca, tem uma questão de investimento maior. O que é que o Remo está fazendo? Ele está pegando todo esse dinheiro que o Nivaldo falou há pouco aqui e ele está tentando ficar na Série A. E é difícil que fique. Não está investindo em CT, não está investindo em estádio, não está dando uma cara profissional para a equipe do Remo. Foi o que o Watson fez, o time, em 2017, você lembra? Lembro. Ele é campeão da Série B em 2016, monta um time baratíssimo. O grande investimento dele foi o Walter, atacante, Tufão, né?
Valtinho, grande Valtinho. E o que ele faz? Ele pega o dinheiro da Série A e investe no estádio Antônio Ascioli, finaliza o estádio Antônio Ascioli, melhora o departamento médico, melhora a academia, e depois ele subiu mais 2 ou 3 vezes. Então, assim, e eu tenho certeza, Tim, que o Vila Nova chegando à Série A, esse grupo atual terá essa responsabilidade. Eu tenho também, até pela fala de todos os dirigentes que fazem parte do Vila, né? Que o Vila tinha que organizar para chegar na Série A. Era diferente, já falei isso aqui várias vezes. Pensamentos antigos, eu fiquei dentro do Vila muitos anos. Antigamente no Vila tinha o pensamento diferente, né? Era chegar na Série A para depois se organizar. O Vila começaria a casa pelo teto, né? Aí agora não, com a diretoria atual, desde quando entrou, que era o presidente o Jorge Bravo, ele mudou, né? Vamos organizar pra gente chegar na Série A. E hoje o Vila é um time organizado. Eu falei ontem com um amigo meu, até de uma outra equipe aqui da capital, o Vila Nova ele tem uma linha sucessória aí de 6, 7 caras preparados para serem presidente. É um grupo. Esse Romário aqui, não tem tempo, né? Daqui a pouco tem um monte de coisa para ele fazer, ele vai ser deputado estadual com a graça de Deus, daqui 2 anos tem mais eleição, depois tem mais, daqui a pouco é presidente do Brasil, mas o dia que ele tiver tempo, Tim, baita de um presidente. Tem ótimo. Vinícius Cirqueira, baita de um presidente. Rodrigo Menezes, conhecido, apelidado por Matheus Carvalho de Turquinho, baita nome para ser presidente. Hoje tá o Fábio Brasil. Doutor Paulo Henrique Pinheiro, dá conta de ser presidente também. Assim, fácil. Tem o Fabinho Brasil, tem lá o Bitar. Né? Então, assim, o Vila tem um grupo hoje, Tim, para 20 anos, cara. Justamente. O Vila hoje é um time muito organizado. E até falando dessa situação do Vila... Tá apertada no meio, Ô, Romário. Não, eu queria saber o seguinte. Há poucos dias atrás, vamos dizer assim, um mês atrás, foi criado aquele grupo de torcedores que ajudariam o clube em relação à contratação. Cada torcedor do ano ali, R$1.000 mês até o final do ano. Quando foi criado o grupo, a expectativa era de em torno de 200 torcedores. E a gente tem a informação, o Thiago traz aqui diariamente a informação, que esse grupo já está ali próximo a 400 torcedores. E que já entrou pro caixa do clube em torno de R$500 mil. R$513 mil. Então é o seguinte, quando foi criado o grupo, que era para ter ali 200 torcedores, tinha uma expectativa de trazer talvez ali mais 1, 2 contratações com a bagagem maior, vamos dizer assim. Com o aumento desse número de torcedores que estão ajudando, e esse mês é o mês de aniversário do Vila Nova, o torcedor do Vila pode esperar uma contratação maior, uma contratação de um jogador mais qualificado para uma Série B? Tim, eu acho que a gente já trouxe grandes jogadores, né, que já estão no elenco, mas a gente ainda precisa contratar, a gente ainda precisa de peças, né? Como a gente foi ao mercado de forma antecipada, a gente conseguiu já fazer alguns anúncios que não estavam previstos, mas tudo dentro de uma responsabilidade. Aqui eu já agradeço o torcedor, dei até uma entrevista depois do jogo do Novo Horizontino, onde, aqui inclusive para a Band News, dizendo que a gente, no Vila Nova, que a gente tem em relação à nossa torcida é a gratidão. A gratidão pelo torcedor sempre responder no momento que a gente precisa. Então, não só a ajuda desse grupo, como também a ajuda dos sócios torcedores, está possibilitando com que o Vila ainda continue no mercado buscando por oportunidades. A gente ainda negocia algumas peças, a gente precisa de algumas peças ainda no nosso elenco para finalizar a temporada. Não vou te dizer aqui, Tim, que vai ser agora, que vai ser daqui semana que vem, que vai ser nessa semana esses anúncios, mas com certeza a gente vai anunciar jogadores que chegam para jogar, que chegam para poder ajudar o time. A gente tem um elenco extremamente qualificado, mas uma competição extensa como essa, que tem lesão, que tem cartão, que tem esquemas táticos variados que você precisa mudar jogo após jogo. A gente ainda precisa contratar, principalmente talvez ali na nossa parte ofensiva, ali a gente precisa dar mais opções para o Guto aí, para poder ter variações de jogo. Então pode ter certeza o torcedor que a gente vai contratar ainda mais jogadores. 1h58, sobre essa questão levantada pelo Tim aqui, me passam, uma fonte me passa aqui, a atualização desse momento, 1h58 da tarde. O grupo 300K, ele já colocou nos cofres do Vila Nova R$548 mil. R$548 mil. Senhora, a meta inicial era 200 mil, não era? Era 200 foi para 250, né? Depois foi para 300, e depois daquele jogo contra o Londrina que o Vila vence fora de casa, aí o negócio explode, né? Aí vai lá para cima. E o valor é acima do número de torcedores, porque alguns já pagaram adiantado, né? Ontem, inclusive, o Décio Caetano... O Thiago, entra na conta do Vila Nova direto? O que acontece? Não tem Pix, por exemplo, de um intermediário. Você entra em contato, você fala assim, Thiago, eu quero participar do grupo, que a gente divulga, né? Aí eu passo o contato de uma fonte que eu tenho lá dentro. Essa fonte, ele olha pra pessoa, ele já arranca 2 mil dela de cara, que ele é bom nisso, aí ele passa o Pix do Vila. Bicho aí? Não, o Romário não tá no meio não, mas é gente dele. Aí o que acontece? Ele arranca 2 assim,
start, entendeu? Já arranca 2 mil do cara. Aí ele já passa a conta, o Pix do Vila Nova. Então tem gente que já tá fazendo pagamento e uma vez só já pagou R$8.000, teve gente que passou o cartão de crédito. Que é até o final do mês, né? Então não tem intermediário. Até o final do ano. Não tem intermediário. O dinheiro já cai direto na conta do Vila Nova. Já é na conta do Vila Nova. E já tá na conta do Vila R$548 mil. Estão na conta do Vila. O número de torcedores aí? Tinha nesse momento... Que aí a gente já sabe... É quase 400. Tem mais de 320. Então, pô, 320. Então, mais de 320. O Vila tem 320 mil por mês garantido. Desse grupo de torcedores até o final do ano, né? Isso. Aí alguns vão pagar adiantado, outros não, mas garantido, se for fazer a média aí, é 300. É um negócio histórico, cara. Eu nunca... O patrocínio hoje do Vila é o torcedor. É o patrocínio master do Vila. Maior. Olha que coisa bacana. É uma coisa assim, eu nunca vi isso na minha vida. O Corinthians agora fez lá pra pagar estádio, né? A do Remo fez também pra CT. Agora, com o objetivo de tirar um time da Série B e colocar na Série A, eu nunca vi isso na minha vida, cara. E outra coisa, tinha assim, é R$1.000. Bicho, tira R$1.000 da sua renda. Oxe. Tira R$1.000 da sua renda. A esposa enche o saco, a filha enche o saco. Papai! Por que, papai? Pro Vila, dá pra mim. Então, assim, cara, é um baita de um dinheiro que faz falta em muitas famílias. O povo tá dando assim, com liberdade, com tranquilidade. Você sabe por quê? Porque eles confiam no Romário, porque eles confiam no Hugo, confiam nesse grupo. Então, assim, cara, o Vila mudou de patamar de um jeito que você não tem noção. Hoje, Romário, vocês têm dificuldade de chegar em jogador, por exemplo, de Série A, de Série B, que tá bem, e fazer proposta? Como que é a situação do Vila Nova? O nome do Vila Nova hoje, perante o mercado brasileiro, depois de 6 anos de gestão do grupo de vocês? Cara, graças a Deus, o que às vezes afasta um jogador do Vila Nova é só o acerto salarial. Porque o jogador que vem pra cá, e a gente tem a responsabilidade na hora de contratar em relação a valores, mas o jogador que vem pra cá, ele vem sabendo que ele recebe em dia, ele vem sabendo que ele tem um bom ambiente de trabalho, ele sabe que aqui no Vila Nova as coisas são sérias, sabe que a torcida é uma torcida que incentiva os 90 minutos, uma torcida que não vai ao time, uma torcida que as poucas vezes que vaiou o time foi depois que o apito final suou no campo, e ela tem direito de fazer isso quando o time vai mal, obviamente. Mas aqui hoje, felizmente, a gente tem uma facilidade de conversar com os atletas. A gente tem hoje, coisa que não existia antigamente, muitos empresários que têm os seus profissionais ali ligados a ele, que sempre estão procurando o Vila Nova, oferecendo seus jogadores, porque o Vila se tornou uma vitrine pela forma que a gente tem tentado administrar aí o clube da melhor maneira possível. 2:02 da tarde agora, debate das ceras até às 3, oferecimento Sigmed, com plano familiar com uma mensalidade espetacular. Entre em contato pelo WhatsApp 62982210068. Tiger Moda na T8 com a mutirão no setor Bueno. Vibracom há 4 décadas, é Vibracom pra toda obra, é Vibracom pra toda vida. GP Car Centro Automotivo na T63 Jardim América. E RB Combustíveis, pode confiar, pode abastecer. É muito mais qualidade e confiança pra você. Ô, Romário. 215 likes, comandante. Só mandou um abraço aqui, que ele é seu fã. Você conhece o Pé de Pinguim? Você conhece? Não. Esse é o maior pé frio da história do futebol goiano, mas é meu amigo, meu irmão, e é um cara que ajuda o Vila Nova, assim, de graça. É o diretor de patrimônio do Vila Nova, o maior diretor de patrimônio da história do Vila. Quem que é o Pé de Pinguim, Romário? Tem 2, né? Então o Fernando Múcio e o Marinari. Não, né? Você já matou, é o Múcio. Pode escolher. É o Múcio. O Múcio é o maior pé frio da história. Maior pé frio da história. Tem uma regra lá no Vila, não viaja os dois juntos. Ou é um ou é outro, né? Viaja do clube, não, o Vila, se tiver os dois... Não, sinta a pressão. Vila numa fase espetacular. Aí toma o gol no finalzinho contra o Grêmio Novo Horizontino. Aí o Leozinho me mandou... Não, o Leozinho... estava lá? Não, pois é, o Leozinho me mandou a foto. Marinari e Mussi na foto. Eu falei, foi por isso, gente. Cara, foi por isso. Contra o Novo Horizontino, que é uma grande equipe, contra o Juiz, que tava com um corpo igual o seu... Contra o Marinari e contra o Fernandinho. Aí não vai, né? Impossível ganhar. Aí é difícil demais. Fala, Nivaldinho. Olha lá, ó. Cadê? Ó, superchat aqui, gente. Carlinhos Júnior Conselheiro. Esse aqui é fera também. Esse aqui é pedra 90. 54,90. Parabéns, vereador Romário Policarpo. Agora a torcida de todo o estado tem que se unir para te eleger como deputado estadual. Como vereador, você fez muito pelo nosso time. Imagina como deputado. E Carlinhos, você que é uma das grandes lideranças aqui de Goiânia, é importante frisar isso aqui. Tem dinheiro do Romário aí, através do trabalho do Romário, porque é dinheiro público, mas ele fez o trabalho espalhado nos 4 cantos do estado. Você é de Goiatuba, 250 mil para o Goiatuba. Quem fez o trabalho? Romário Policarpo. Você é de Catalão, craque, 250 mil nessa reta final. O craque está classificado, vai para o terceiro mata-mata. Vai para a Série C, vai subir. 250 mil na conta do craque. Quem que fez o trabalho? Romário Policarpo.
Então, assim, é importante. Não é apenas o Vila Nova. O Goiás recebeu 1,5 milhão com o trabalho do Romário. Vai estar hoje no Goiás, inclusive, para fazer a entrega. Hoje no Goiás à tarde. Já fizeram no Atlético, né? Atlético no Vila, o Watson falou. O Watson falou, Tim. Falou assim, ó, o Romário é o representante do futebol goiano. Sem dúvida. O Watson falou isso, né? Então, não é apenas o Vila que está recebendo. São todas as equipes que dependem do futebol, né? Estão tendo aí o apoio através da ação da representação do Romário Policarpo. Fala, comandante. 2:04. Romário, claro, a gente tem que falar também sobre hipótese, né? Eu nunca vi o Vila disputar uma Série A. Vocês falam que o Vila disputou, mas para mim não disputou. É aquela época que o Vila esteve na elite, tinha 90 times, uma vergonha. Mas vamos lá, o Vila disputando uma Série A no ano que vem e eu torço para que isso aconteça, porque eu entendo que se o Vila disputar uma Série A, ele puxa. Ontem inclusive, eu tive um pega para capar com o Gueroba, bicho. Ele falou assim, eu quero que o Vila acaba. Falei, bicho, se o Vila subir, puxa o seu Atlético para cima. Eu quero que se lasque. Enfim. O Vila pegando aí, por exemplo, 160 milhões de uma televisão, ele vai mudar o seu patamar financeiro em patrocinadores diferentes. Aí questão de torcida, eu acho que difícil, né? Porque o estádio vai continuar sendo o Oba. Mas o Vila vai mudar de patamar financeiro. Que tese que você defende? Que torre muito em salário? Que tipo de jogador você entende que poderia vir para cá? Vamos fazer aqui uma análise futurística do Vila Nova numa outra realidade. Qual que é o seu pensamento? Bom, primeiro que analisar o futuro, eu costumo dizer que é analisar o sexo dos anjos, né? É difícil você saber o que vai acontecer. Eu posso te dizer do que a gente planeja para o Vila a longo prazo. Eu lembro que em 2022, quando a gente brigou para permanência, eu dei uma entrevista que foi um pouco incompreendida quando eu disse que primeiro o Vila Nova precisava ser um clube de Série B para ele pensar em Série A. O que quer dizer isso? O Vila vivia uma gangorra na Série B tremenda. Era um time que disputava um ano acesso, disputou 2017, 2018, caiu. Subia da Série B para B, caía. Então, primeiro, a gente tinha que estruturar o Vila para que ele fosse um time permanente da Série B. Eu entendo que hoje o Vila é um time permanente da Série B e é um time que sempre briga na parte de cima. Em caso de acesso, a gente vai continuar investindo na estrutura do time, que é o maior patrimônio que a gente tem. A gente quer construir um estádio próprio, que não é o Oba. A gente tem outras ideias naquela área. Lá no CT. A gente tem outras ideias para aquela área, que inclusive vão rentabilizar o clube. São ideias que hoje, inclusive, a gente estava reunido para tratar desse assunto no horário do almoço. Eu não pude participar, mas houve a reunião. Não pude, inclusive, porque vinha para cá. Mas a reunião sobre a questão do estádio. Sobre a questão do estádio? Sobre a questão do estádio, sobre a questão do Obra, sobre questões de investimento. Essa informação é importante, hein, Nivaldo? O Vila Nova já se mexendo, então. Não vai ter ampliação no Obra, mesmo se o Vila subir? Olha, isso depende muito. Como eu disse, a gente está discutindo algo que não aconteceu. O futuro, né? O Vila precisa subir. Em subindo, obviamente, a gente, com o recurso que entra, com a forma que vai entrar de recurso, a gente pode, às vezes, inclusive, até construir um estádio. Por que não, né? Um estádio um pouco maior. Se o Vila subir esse ano, o ano que vem, não tem onde jogar. Seria estádio olímpico? Não, a gente pode... A capacidade olímpica é quase a mesma do Oba. É mais, né? 14, parece? Não. O Olímpico tem liberação hoje de 12.890. Mas daria pra jogar no Oba? Dá pra você aumentar a capacidade do Oba e continuar jogando no Oba. Isso já foi algo que foi pensado. Mas talvez um investimento maior na estrutura... a gente precisa entender que o Vila vai subir, como você falou, se a gente subir, e é um exercício futuro, que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente precisa utilizar parte desse recurso para manter o time estável no momento que a gente voltar de novo para a Série B. É uma ilusão que achar que a gente vai... Pode acontecer, o Mirassol subiu, foi lá, disputou uma Libertadores, mas vai cair esse ano de novo. 60 milhões você acha que dá para pelo menos manter, Romário? Olha, eu não sei, o futebol ele pela lógica do dinheiro não. Pela lógica do dinheiro não, porque a disparidade hoje entre os clubes ela ficou gigantesca. Quando o Goiás disputava a Série A, e isso nunca mais vai acontecer dessa forma. Esqueça, não é porque é o Goiás, não. Isso não vai acontecer com nenhum clube intermediário do futebol brasileiro. É a realidade do futebol nesse momento, né? É a realidade.
Você tem um grupo de equipes que sobem, que vão disputar a competição com 200 milhões. Mas você ia citando o exemplo do Goiás. O exemplo do Goiás é esse que eu vou dar agora. Quando o Goiás arrecadava ali 150, 130 milhões, o Flamengo arrecadava, pela desorganização que existia, Vasco, Palmeiras, enfim, esses clubes arrecadavam 250, 300. O Flamengo arrecadava uns 350 milhões. Só que o gasto do Flamengo era gigantesco. Então tinha a possibilidade da equipe goiana de montar uma equipe que fosse páreo ali e que batia de frente. Hoje a realidade é totalmente desproporcional. A gente tá falando de um Flamengo que tá passando perto da arrecadação de 2 bi. Um São Paulo que tá todo lascado, todo fudido, que arrecada quase 1 bi. Um Corinthians que arrecada quase 1 bi. Pela lógica matemática e financeira, é impossível um time que arrecada 200, 300 milhões competir com um que arrecada 1 bi. Não, Fortaleza, a prova disso é o Fortaleza. Bateu 400 e caiu. Mas você citou 2 exemplos fora da realidade, né? Palmeiras e o Flamengo. Não, mas não só Palmeiras e Flamengo, não. Se você pegar o orçamento lá do Internacional, tá batendo na casa de 600. Se você for pegar o orçamento do Grêmio, tá batendo nessa casa. Então você tem ali 12, 13 equipes ali que arrecadam o triplo. Uma ideia até das outras equipes. Romário. Tudo bem, mas continua montando time com folha de 15, 16 milhões. É o que eu disse que lá na frente... E não paga salário. Lá na frente vão pagar o preço por isso. Eu falei isso, inclusive, no começo da entrevista. Por enquanto, porque não existe fair play financeiro no futebol, essas loucuras vão continuar acontecendo. Obviamente, a partir do ponto que se você aplica um fair play financeiro no futebol, equipes organizadas como essas que a gente está vendo crescendo agora, essas equipes vão ter uma prioridade, obviamente, dentro do futebol, porque vai gastar aquilo que arrecada. Mas dentro da realidade de hoje do futebol, achar que uma equipe vai fazer exatamente o que o Mirassol fez, que ele vai subir, que ele vai brigar por Libertadores, o Mirassol fez tudo isso aí também com um time extremamente barato. Eu troco. Mas foi fora da curva. Foi muito mais não, foi uma loucura, do que uma regra. Não foi algo planejado. Você fala com o Juninho, que é presidente do Mirassol, Nivaldo, ele ficaria extremamente feliz com a permanência no passado. E deu vaga na Libertadores. O time deu liga. O Mirassol é obra do acaso. Então é verdade que a gente nem lembra. A gente tem que pensar quem é o técnico do Mirassol, não é? É o Guanais, né? A gente tem que dar uma puxada na memória para saber quem é o técnico do Mirassol. Então você defende a tese, Romário, de uma parte ser para o futebol e uma boa parte para estrutura, é isso? Uma boa parte para estrutura, para que, óbvio, em caso de acesso, a gente tem que brigar para permanecer. Mas a gente tem que lembrar que se voltar, tem que bater e voltar de novo. Coisa que o nosso adversário aqui, o Atlético, fez muito tempo. Cair estruturado. Tá, né? Caía, estruturava, voltava de novo. Caía, estruturava, voltava de novo. Chegou a um ponto que agora, sempre que o Atlético entra numa competição, e eu tenho muito respeito pelo Atlético, ele é um dos favoritos. É o que o Vila precisa fazer. O Vila precisa ser sempre um dos favoritos ao acesso na Série B. E é o que a gente vai brigar para poder chegar lá. Deixa eu só pegar essa deixa aqui, porque tem muita gente perguntando sobre a questão do estádio. Foi uma informação importante, né, dada aqui pelo vice-presidente de futebol da equipe do Vila Nova, Romário Policarpo. O Vila Nova planeja, não tem nada acertado, não tem patrocinador, não tem investidor, o Vila planeja, subindo para a Série A do Campeonato Brasileiro, tirar os seus jogos do Onésio Brasileiro Alvarenga e fazer a construção de um novo estádio do zero na área do CT. Essa é a informação, inclusive hoje pela manhã já teve uma reunião em relação a isso, eu quero mais informações sobre isso, tá? Então você do canal do YouTube vai deixando o teu like aí. Zé Vitor tá ligado com a gente, o Nenê também tá ligado, Moab Alencar participando, Jair Pereira também tá ligado, o Dante também tá participando com a gente aqui no canal do YouTube, Valmir Chagas, o Marlon do Palco Vilanovense também tá ligado, agradecendo aqui o Romário pelo que ele faz pelo time, Luciano Seba tá pedindo like aqui pra nós também, enfim, um abraço aí pra toda essa turma, são 240 likes do canal do YouTube, a gente tem que bater hoje aqui pelo menos 400 likes, fechou? Debate das Feras, ao vivo, oferecimento a Camargo há 6 décadas, parceira de quem produz. Fricó, receita de deliciosos momentos. El Shaddai Portões Eletrônicos, a sua melhor escolha. WhatsApp 629-9180-7770. Belcar Volkswagen, boa de negócio. Albino Construtora, sua reforma, nosso compromisso. E Cainha da Borracha, parceira da tua empresa. Tira o GC aí, o meu queridíssimo Lucas Lourenço, que essa resposta aqui vai para os shorts do canal do YouTube. Romário, só pra gente entender. O que seria esse projeto? A área do CT, né, Tim, né, Nivaldo? Talvez seja uma das áreas com a maior viabilidade de trânsito do Brasil. Porque ali você está do lado de um aeroporto, você está do lado de uma BR-153, você está relativamente ao lado da Perimetral, né? Sim, não é longe. E relativamente perto também da Avenida Anhanguera. Então você cortaria Goiânia
de norte a sul, de leste a oeste, e o CT do Vila ali numa posição fantástica, com viaduto, né, com região leste do lado. Então, assim, é uma área fantástica. E uma área grande. Gigante. Tem espaço. E assim, ela é bem aproveitada até um certo ponto. Tem muita coisa ainda para ser construída. Como que seria essa ideia? Como que seria essa construção? O que é que você pensa, Romário, você como dirigente, para que o Vila Nova fizesse um estádio lá na área do CT? Custaria quanto? Já tem algum tipo de estudo? Como que está essa questão? Em que pé está esse planejamento, Romário, do estádio? Olha, existe um planejamento, nós temos uma área extremamente rentável, que é a área do Oba. A área do Oba hoje, ela está avaliada aí em quase 160 milhões de reais. E existe aí estudos para que a gente faça uma permuta para a construção de um novo estádio e que o empreendimento imobiliário, caso seja construído na área onde funciona o Oba hoje, o Vila Nova seja sócio desse empreendimento que vai gerar recurso para o Vila, para o resto da vida do clube. Então essa é uma ideia que está sendo debatida, essa é uma ideia que está sendo discutida. Eu defendo isso, inclusive, há muito tempo. E agora tem andado bastante. A gente tem a ajuda de alguns empresários ligados ao Vila que têm conversado pelo Vila nesse mercado, nesse ramo. E a expectativa nossa é que a gente consiga fechar esse negócio nos próximos meses. Mas caso também não consiga fechar esse negócio, o acesso à Série A poderia ser essa válvula de escape para a construção de um novo estádio. É um estádio que deve custar aí na casa entre 30 e 35 milhões de reais, um estádio para 20 mil pessoas, entre 18 e 20 mil pessoas, que seria uma arena multifuncional para eventos também, que seria localizada ali onde é o CT hoje. Porque o CT, por causa da questão do trânsito, como você falou, é uma área de fácil acesso, é uma área muito grande que a gente conseguiria simplificar o Vila Nova todo em um único local. Seria a possibilidade da gente ter o CT de treinamento, a gente ter tudo ali apenas em um local, simplificando ainda mais a estrutura do Vila, que vai gerar inclusive até economia do ponto de vista de gasto, porque você para de gerir duas áreas, né? Mas isso é um projeto a médio e longo prazo, que é algo que a gente tem feito na diretoria do Vila Nova, que é planejar o clube para o futuro. Não só planejar o clube para até o fim do campeonato, como já foi feito anteriormente. 2h16, Nivaldo. Acho que essa foi a grande informação até agora, né? Sem dúvida. Isso daí mudaria o Vila de patamar que você não tem noção. Aí muita gente fala assim, Thiago, está de 30 milhões? Romário é doido. O ABC de Natal fez o Frasqueirão com 22 milhões. Tem a construção igual a do Corinthians, que é uma coisa de louco, de maluco, né? A gente fez o CT com 5. Com 5 milhões. É aquela coisa, Nivaldo, você faz com preço bacana, não faz aquela coisa, meu Deus do céu, que coisa luxuosa, porque não precisa. Estádio de futebol você dá um conforto bacana com a cobertura ali e tal, faz até tubular, faz arquibancada tubular e vida que segue, você entendeu? Então, assim, com 35 milhões, cara, o Vila faz um baita de um estádio. E outra coisa, eu sempre defendi a tese de que o Vila poderia fazer um negócio com uma construtora ali naquela área do Oba. Eu acho que aquela área ali, ela é uma área morta para estádio, certo? É uma área morta para estádio. Para empreendimento imobiliário, não, é uma área excelente. Ela está hoje, pode-se dizer, muito centralizada, e você tira um estádio do centro da cidade e coloca um estádio fora da cidade. Continua no perímetro urbano, porém fora da cidade. E num lugar, vocês já falaram, né, de fácil acesso, tudo, por causa da localização ali. E qualquer construtora, qualquer entre aspas, ela quer fazer um negócio que seja interessante para ela. E o Vila precisa fazer um estádio interessante ali na área do CT, como o Romário falou, que pode ser um local multiuso, que atraia o torcedor, o público, para outras coisas. Pode ser um lugar que seja atrativo para aquela pessoa que queira... Você falou multiuso, de que forma? Esse multiuso, além do futebol, seria o quê, Romário? Além de futebol, inclusive para shows. Pois seria um local que poderia ser utilizado para shows, uma praça de alimentação, show do Bruno e Marrone. Eu pensei em praça de alimentação, restaurante. Várias coisas. A ideia é essa. Isso. Por quê? Porque hoje, Thiago, já se mostrou que área para show é rentável. Olha a quantidade de show que é realizada aqui no estacionamento do Serra Dourada. E com um detalhe, né, Nivaldo? Imagina a localização, isso que eu tô falando. O cara, ele sai de Aparecida de Goiânia, show do Pepe Moreno, sábado, 4h30 da tarde. O cara rasga a BR-153, ele não passa dentro de Goiânia. Ele vai pela BR-153. Bruno e Marrone, o cara rasga a BR-153, não dá um centavo de prejuízo para a questão do trânsito. Então, assim,
é um baita de um projeto. E mostra, Tim, o Vila Nova há 10, 12 anos atrás, o Vila ficava preocupado com o salário da lavadeira. Sim. O Vila ficava preocupado se teria dinheiro para pagar salário. Hoje o Vila tem um grupo de cabeças brilhantes que estão pensando o time daqui 10, 20, 30 anos. Talvez o estado do Vila saia, a gente nem esteja mais vivo, mas o Vila está sendo planejado para daqui 10, 20, 30 anos. Isso que o torcedor tem que entender. E esse planejamento, Romário, sensacional. Ele indifere da questão da área do Oba. Pelo que você falou, tinha as duas situações. Tem uma situação que entraria a área do Oba, que seria uma permuta. Sim. Ou a situação do Vila chegar na Série A também, a possibilidade de já começar essa questão da arena. O América fez a reforma do Independência com questão de permuta também. O América tinha 3 sedes sociais, uma delas lá é permutada com shopping. Antigamente muita gente falava da área do Oba, que não poderia ser negociada, que tinha isso, que seria aquilo, que teria sido doação. E isso não tem nada, nenhuma situação que impede o Vila de negociar a área do Oba, né? Não. São detalhes, mas são detalhes facilmente solucionáveis, que a gente já estudou, a gente já analisou. O que possibilita também, inclusive, a gente sonhar com a questão desse estádio na área do CT. A gente tem que agradecer, foi porque o governador Ronaldo Caiado, e na época o vice, hoje então o governador também Daniel Vilela, fizeram a doação permanente da área também da área do CT. Então, como a área agora é de fato do Vila Nova, ela está no nome do Vila Nova, a gente pode pensar num projeto para daqui 10, 20, 30 anos, que seria essa construção desse estádio. Hoje a gente trabalha com 2 vertentes, que uma vertente seria em caso de acesso, uma construção própria, o que facilitaria ainda mais a nossa discussão em relação à venda do Oba, da área do Oba, ou, obviamente, agora em uma permuta, onde a construtora construiria esse estádio para a gente e o restante a gente faria parte do empreendimento. Então existem 2 vertentes, a gente trabalha com algumas hipóteses, como você mesmo falou aí, para que a gente alcance esse objetivo de continuar estruturando o Vila e transformando o Vila na equipe que ela merece, que ela precisa ser. 12h21, tem mais 8 minutos aqui de bate-papo. Romário Policarpo, Everton Galdino será anunciado quando pelo Vila Nova? Tá perto? Como diria o Hugo, acalma seu coração. Acalma seu coração. Mas tem negociação, né? É um jogador que interessa o clube. É um jogador que interessa o clube, um grande jogador, já esteve conosco. Eu fiquei sabendo que ele tá doido pra voltar pra Goiânia. É algo que facilita? Cara, todo mundo tá doido pra vir pra Goiânia, né? Pra Goiânia ou pro Vila? Pra Goiânia é bom tá pra caramba, né? O Vila é melhor, né? Mas pra Goiânia, a gente tem essa facilidade, sabia, Thiago? Inclusive, em relação a atletas, muitos atletas que passam por aqui voltam para Goiânia depois porque gostam da cidade. Então Goiânia proporciona isso, é uma cidade confortável, uma cidade segura. Quando você tem a confiança que você vai receber seus salários em dia, isso facilita muito. A gente está negociando não só esse jogador, mas outros jogadores também. Claro que pode dar certo, pode não dar, mas é um grande semana jogador. Que vem deve estar chegando mais jogadores aí. A gente espera que sim. Tem um camisa 9 na lista também? Mais um camisa 9? Thiago tá querendo que os concorrentes nossos entrem na disputa com a gente. Não, sem nome, mas tem um camisa 9 na lista? A gente estuda também nessa posição também. Existem sondagens, mas é negócio de oportunidade, né? Se houver um negócio de oportunidade que seja interessante pro Vila Nova, a gente vai efetivar, sim. Negócio que eu informei aqui, não vou falar o nome do jogador porque não tem necessidade. O Vila chegou no atacante da Série B, cara bom de bola pra caramba, e fez uma proposta de R$200 mil. Ele fechou depois por 350 mil com uma outra equipe da Série B. 350 mil, Livaldo. E um time que não tá pagando não, viu? Aí. Eu falei isso aqui há 2 semanas atrás, eu dei o nome aqui dos times que estão com salários atrasados na Série B. Até o Cristiano Dresch me ligou, mandou o meu vídeo lá pra comissão do Caio Junqueira, que é do Fair Play Financeiro. E eu desafiei aqui no ar, você lembra? Falei assim, eu tenho mensagem, eu tenho print, eu tenho um monte de coisa aqui. Me desafia no ar e fala que não tá com salário atrasado, que eu mostro aqui. Ninguém me desafiou, ok? Aí um desses times que tá com salário atrasado contratou esse cara que o Vila Nova fez proposta de 200 mil por 350 mil reais. Nossa, mas assim, o que me chama a atenção, o Romário, são os valores que o Vila tá chegando nesse momento. O Vila Nova, financeiramente falando, de fato, ele mudou de patamar, aquilo que a gente sempre cobrou do Vila. Hoje ele tá acontecendo, o Vila já paga salários, não malucos, irresponsáveis, mas o Vila hoje ele compete dentro de uma condição com outras equipes maiores que ele? O Vila muda de patamar a cada dia que passa. Eu acho que hoje a gente tem uma condição que o Vila nunca teve na história dele, né? Eu me recordo que até pouco tempo atrás um dos maiores salários da história do Vila, se eu não me recordo bem aqui, era do Danilo,
que veio na época do Esival, ganhava 120 mil por mês. E uma parte lá os conselheiros pagavam. E o que cabia ao Vila ninguém pagou, né? Porque processou também. Só um detalhe, né? Esse detalhe pequeno. Detalhe pequeno, faltou só o pagamento. Tratar é fácil, né? O duro é pagar. O duro é pagar. Mas contratou, Tim, de ser. Cara difícil. Mas hoje a gente tem jogadores aí que estão nessa faixa salarial. O salário de jogador, meio que vocês aqui da imprensa, vocês sabem até mais que a gente. Mas hoje a gente consegue fazer contratações que antes eram totalmente impensáveis para os padrões de Vila Nova. Hoje a gente consegue disputar com qualquer equipe contratação de jogadores, óbvio, dentro de uma realidade. A gente não vai pagar 350 mil para jogador nenhum na Série B. Isso é uma loucura. Quem paga aí deve estar muito confiante daquilo que vai entrar. É difícil a conta fechar. No Vila, ainda que a conta feche, eu acho pouquíssimo provável pela forma que a gente executa o Vila Nova. Eu entendo que na Série B um jogador ganhar 350 mil é algo sobrenatural. É algo inexplicável. Mas eu acho que dentro da realidade da competição, a gente consegue brigar de igual para igual com qualquer equipe, às vezes, inclusive, até pagando menos. Nós temos casos de jogadores aqui, sem citar nomes, que preferiram o Vila Nova recebendo menos, porque tem a certeza que o salário vai estar em dia. O Guto foi assim, né? E outra coisa, Romário, você trazer jogador, você tem uma média salarial, um padrão, vou colocar padrão salarial, e você traz um jogador ganhando muito acima, você sabe o que vai acontecer, ué. Você perde o elenco. Perde o elenco. Perde o elenco tranquilamente. Tem um cara mandando um beijo pra você, que é o Cardoso. Acho que o primeiro nome dele é Batista. Batista, né? Cardoso. Batista Cardoso, mandando um beijo. Da assessoria do ex-governador Marconi Perillo. Ele tá mandando um abraço aqui pra você. Um abraço nele também, abraço pro Cardoso aí. Um beijo pra você também. Não é molhado igual do Thiago, não, mas é um beijo. É um seco, né? Um beijo seco. Cardoso que fez o pré com o Jean Lopes. Foi? Fizeram o pré juntos. Nossa Senhora. Tem 142 anos. A aluna, assim, referência da sala era a Cora. Coralina. Ela que era notas Cardoso. Altíssimas. Eu tinha esquecido o primeiro nome. Grande Batista Cardoso. É um dos maiores assessores de política da história do estado de Goiás. Ele é assessor do Marconi, é? É. Assessor do Marconi, assim, desde o primeiro mandato, em 98. Aí tá mandando um abraço para o Romário Policarpo, gostando da entrevista. Diz que a gente pode ficar aqui até as 4 da tarde. Se o Romário puder aqui com o João Baldo, o João não almoçou não, tá amarelinho o bichinho ali, coitado, tá amarelo. Esse bicho tem a cara de uma desgrama que eu conheço, depois eu falo. Mas pensa num bichinho bom de serviço. Rede social não tem igual não, isso daí é campeão brasileiro. Da rede do menino? O Romário hoje tem uma das melhores redes de político do Brasil, o João que cuida de tudo. Mas é porque eu sou bonito, cara, aí é fácil. Facilita, né? Coloca ele com o Marquinhos Goiás pra ver se dá a mesma repercussão. Grande Marquinhos Goiás, sempre escuta a gente. Meu parceiro, aqui. Um abraço pro Marquinhos, ali é meu irmão. Ali é maravilhoso, cidadão do bem. Romário, fala pra mim aqui. Claro que tem rivalidade e tal, mas você tá assustado com o momento do Goiás? Parte financeira, Atlético contratando, Vila contratando, Goiás parado, tem agora uma possibilidade aí, mas assim, preto no branco até agora, nada. Você pensou que em algum momento o Vila teria mais condições financeiras que o Goiás, que sempre foi o time rico aqui do Centro-Oeste? Cara, eu não acho que o Vila tenha mais condições financeiras do que o Goiás. Fala em questão de investimento, né? Eu acredito que a turbulência de uma equipe do tamanho do Goiás, em um momento ela tem que cessar. Né? O Paulo Rogério, que é um amigo que eu tenho, quero até mandar um abraço pro Paulo aí, é um cara extremamente correto. Em algum momento eles vão conseguir equacionar o problema que existe lá dentro. Agora eu, particularmente, entre nós aqui, eu quero que acabe. Por mim, que deixe de existir. Tomara que piore. Tomara que seque tudo. Até o Atlético? Tudo. Mesmo? Fica só o Vila. Rapaz... Mas você acha que está acontecendo com o Goiás o que pode acontecer com muitos clubes? Deixe de existir. Essa questão do planejamento financeiro... Gastar mais do que dá conta, do que pode, porque o Goiás, a gente viu as contas do Goiás 24 e 25, foi uma loucura. Sim. Então, assim, tem outros clubes que podem passar com esse gasto, como a gente tá falando de salários astronômicos para treinador, para jogador em Série B, pode acontecer com outros também, né? A gente tá vendo a ponte aí, né? Isso aqui não é direcionado ao Goiás, pelo amor de Deus, a torcida do Goiás não me entenda assim. Mas isso aqui é direcionado ao futebol. Tudo na vida aceita desaforo.
sua mulher, seus filhos, seu pai, sua mãe, seus amigos. Só tem uma coisa que não aceita desaforo: dinheiro. Se você fizer desaforo com dinheiro, ele vai acabar. Ele vai acabar. Então, quando você usa o dinheiro de uma forma que talvez não seja a melhor possível, você corre o risco de ter problemas. Eu não acho que a situação do Goiás seja irreversível, até porque eles têm uma estrutura de base espetacular, né? Que fora as brincadeiras que a gente faz, mas eles têm uma estrutura de base espetacular, vendem grandes jogadores, têm grandes ativos no elenco, então não acho que seja insolucionável. Eu acho que os moldes, às vezes, que a competição tem imposto ao nosso adversário, que tem prejudicado talvez a situação deles. Não sei nem qual é de fato essa situação, se realmente é grave da forma que colocam, né? Mas o Goiás tem uma grande equipe, tem grandes jogadores, tem grandes dirigentes, tem grandes conselheiros, né? Tem uma marca poderosíssima. Então eu não vejo que o Goiás se encaixe nessa de que está quebrado, que está falindo, que está beirando pro abismo. Até que eu queria que tivesse mesmo, né? Mas não é o caso do nosso adversário, não. 12h30. Romário, você fica com a gente até as 3? Fico, tô tranquilo. Então, beleza. Só passando aqui pra Rede Band News, você do FM 90.7 vai ficar com a Copa do Mundo e a gente segue aqui com essa entrevista exclusiva do Romário Policarpo, do canal do YouTube e também no radiosnet.com. Atenção, vamos lá. 12h30. Muito bem. Tá tudo ok. Vamos lá então. 12h30 da tarde. Grande Pedro Leite aqui na agilidade. Nosso menino Pedro Leite. Tá show de bola. Volta aqui pra mim. Júlio César Batista de Souza mandou R$5. William Potker, seria uma boa pro Vila Nova? Júlio, não seria. Não vou nem passar essa aqui pro Romário, não. O Potker não joga em alto nível há 4 anos. Passou aqui pelo Atlético péssimo, CRB mal demais, Ponte Preta mal também. E não então, tem mais a questão do número de jogos, não? Tem. Aumentou agora, né? Aumentou. Foi pra 12? 12 jogos. 12 jogos. Eles aumentaram. São muitos jogos. Era 5, foi pra 7, agora são 12. São 12 jogos. Romário, deixa eu entrar aqui em outro assunto com você. E você de casa, gente, vai deixando o like no canal do YouTube, tá? Vai deixando o teu like. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Mário Júnior. Meu amigo, meu irmão, tá ligado aqui com a gente. Mande um salve pro Policarpo. Nunca ganhou de mim no futebol. Grande Mário Júnior. O Policarpo tem um Vietnã, né? Tá bombando aí, tá arrebentando. Esse é meu freguês, esse aí. O Mário é seu freguês? É meu amigo de infância. Brincadeira. É goleiro gordo, assim, igual o Thiago Menezes, sabe? Só vai bem contra a gente. A gente vira um demônio no gol. Tem um time que chama como? Vietnã. É o Vietnã. Por que você não colocou Camboja? Sabe que esse time chama Vietnã? Por causa de uma favela que tinha ali no Crimeia Leste ali, que chamava Vietnã. E a turma nossa era de lá, né? Então a gente cresceu ali naquela região ali que foi desapropriada. Porque Vietnã Parece, né? Vietnã é pro lado contrário, mas não é por causa do Vietnã, dos vietnamitas, né? Era por causa da favelinha que tinha ali perto da rodoviária, que a gente cresceu lá e até hoje a gente mantém o nome. Qual que é a posição que você joga? Na idade, hoje mais do lado de fora, né? Mais no banco. Ontem eu fiz um jogo completo, onde a gente ganhou uma quarta de final ontem. Eu até joguei o jogo inteiro ontem, eu tô sentindo dor na alma. Né? Minha alma tá com dor. Eu tenho dor do time rival. Representar num jogo lá em Palmeiras, ele jogou 8 Quase me matou. Mas ele jogou mais que quando era profissional. Me matou. O Nivaldo pediu pra mim ir lá em Palmeiras jogar futsal. Só que futsal é louco, o cara não para. Tá maluco, né? Eu joguei, acho que foi 5 minutos, saí. E o joelho, então, eu falei pro pessoal, daqui a pouco eu volto. Você sabe que o Romário tá respondendo processo, né? Tentativa de homicídio. Ele tentou matar o Josué no passado. Josuézinho. Bicho, o Romário, o cara passa. Só não passa a alma dele e o corpo. Bicho, ele deu uma ele deu uma jantada no Josué. O Josué manca até hoje. Assim, o Josuézinho. Bicho, o Josué tá forte, tá bom. Você deu uma levantada no Josué. Não, ele matou o Josué. O Josué ressuscitou depois, mas no momento lá do lance, ele matou o Josué. Eu nunca vi um negócio daquele. Meu Deus. Romário, outro ponto aqui. O Vila Nova chega a 7 mil sócios nesse momento. Tá com quase 8 mil. Cara, o que falta pra gente deslanchar aqui? Porque o Vila tá vivendo o grande momento da sua história. O Vila vive uma fase espetacular. O Vila tá melhorando o patamar financeiro. O Vila é um time de investimento. É um time que lidera a Série B praticamente desde o começo da competição. O que está faltando pro vilanovense, de fato, assumir para si essa responsabilidade e colocar aí 20, 25, 26 mil sócios? Por que o sócio do Vila, apesar da melhora, não passa dos 10 mil, Romário? Você já tem uma detecção, um diagnóstico? Bom, vamos lá. Primeiro eu quero mandar um abraço aqui pro pessoal da nossa torcida, da Esquadrão lá do Comando Sul, lá do Itaipu. Tá todo mundo ouvindo a gente aqui. Um abração aí pra turma. Itaipu aí. Depois do Garavelo, né? Exato. Inclusive, a gente espera vocês aí na segunda-feira. A gente precisa da torcida. É um prazer ter vocês aí nos ouvindo. Cara, eu acho que tudo é momento, sabe, Thiago? Acho que a torcida do Vila sofreu muito. Eu
Eu não vou falar aqui do porquê que não vem sócio, eu só vou agradecer àqueles que estão. A minha relação com a torcida sempre será de gratidão pelo que eles fazem, sabe? Eu entendo o torcedor ele ficar reticente, e eu acho que a cada vitória que a gente fizer, a cada bom jogo que a gente fizer, a gente vai trazer esse torcedor para ser sócio. Lembrando que a gente subiu o sócio desse jeito após uma derrota. A gente perde para o Novo Horizontino, mas a torcida viu a garra do time, viu o que aconteceu naquele jogo, foi um absurdo, né? O que aconteceu ali. Vila foi garfado, né, Romário? Foi revoltante o que aconteceu ali, né? E esse erro de arbitragem no jogo contra o Novo Horizontino ligou um alerta pra vocês? Assim, ou você acha que foi um caso isolado? Olha, o alerta ele é ligado o tempo inteiro, né? O alerta é ligado o tempo inteiro. Eu particularmente, às vezes falo demais, brigo demais. Eu já sei que meu nome já chegou até lá na CBF, lá de tanta briga que eu arrumei aqui por causa de arbitragem já, né? E eu não vou parar. Eu não vou parar porque eu defendo as cores de um time que tem que ser respeitado, né? O alerta tá ligado o tempo inteiro, mas a gente tem muita confiança na Federação Goiana, a gente tem muita confiança na CBF, cara. A CBF, ela tá fazendo uma revolução. O novo presidente que assumiu aí, ele tem tentado demonstrar que o futebol brasileiro é muito mais do que ele é no momento. O que é que ele tá fazendo, mano? Cara, eu acho que o simples fato dele ter começado o fair play financeiro já mostra que ele veio para mudar isso aqui. Ele fez uma alteração na Série B que tornou a competição competitiva, inclusive do ponto de vista rentável para os clubes, porque agora tem mais clubes disputando até o fim do campeonato, coisa que não acontecia sempre. E diga-se de passagem, uma ideia dada pelo Vila Nova desde a temporada passada. Ano passado não passou e agora acabou passando. Sabe qual que era a possibilidade antes da CBF, de um clube igual o Vila Nova ser ouvido? Zero. Era zero. Não foi só do Vila, não. O CRB também. Marroquina. Também, né? Por que passou a ser ouvido? Passou a ser ouvido porque a CBF agora dá ouvido aos clubes. A CBF agora ela não se fechou ali a Flamengo, Palmeiras, enfim, aqueles maiores clubes ali. Ele também ouve os outros clubes, lógico, dentro da sua realidade, dentro daquilo que acontece. Quando ela recebe as críticas, quando ela recebeu, por exemplo, em relação à arbitragem do Novo Horizontino, ela já liga o alerta e ela vê que houve o erro, né? Então essas coisas nos deixam mais tranquilos. É óbvio que a gente vai ficar alerta. O que aconteceu ali foi... Omar, você acha que é má intenção de árbitro ou é erro, assim? É humano, erra? Olha, o que você acha? Eu vou te falar... Porque a gente tá vendo o jogo de longe, nós de imprensa, né, Thiago, Tim, a gente vê de longe, a gente não tá nas entranhas do futebol, então a gente tem um entendimento relativo. Você tá lá dentro. Comandante, mas assim, a sua pergunta foi maravilhosa, mas eu transfiro também a pergunta pro Romário assim, por que nunca o menor é prejudicado? Por exemplo, aquela final, você lembra? Brasiliense e Corinthians? Né? Beneficiado, boa. Brasiliense e Corinthians, você lembra? Lembro. O Simon meteu a mão no Corinthians, meteu no Brasiliense. Aí você pega Goiás e Flamengo em 90. Meteram a mão no Goiás, no Flamengo? Não, meteram no Goiás. Então, assim, sempre o time que está numa situação menor, numa situação mais complicada, é o prejudicado. Igual lá em Novo Horizonte. Aquele lance lá, gente, foi uma vergonha. Foi pênalti pro Vila claríssimo. E aí você já vê a má intenção na minha visão, não tô acusando ninguém aqui. Tô falando da má intenção do lance. Primeiro ponto, o cara ao invés de ver o pênalti marcar, o que ele faz? Ele vai atrás do impedimento. Ele vai fazer uma checagem de impedimento, time. Pelo amor de Deus. Né, não, ele buscou de tudo. Detalhe. Ele buscou de tudo. Na hora do pênalti, ele em cima do lance, ele não dá o pênalti. Não deu, e ele tava super bem posicionado. Dá o pênalti. Ele poderia ter dado o pênalti e depois olhado o impedimento. Ele não deu o pênalti. Ele é avisado pelo VAR. Ele é avisado pelo VAR. Agora, cara, ou é má intenção ou ele é ruim. A gente pode escolher qual que é uma das duas aqui. Eu quero acreditar só que ele é ruim, né? Que ele é péssimo. Isso que eu quero acreditar. Porque, cara, não cabe mais no futebol o juiz ficar aí no banco de reserva, pedir desculpa toda hora e continuar errando, como ele fez o jogo inteiro. Né? Alguém gritar pra ele que alguém da nossa comissão foi que falou alguma coisa pra ele e ele lá e fala, não, já que você tem cartão, toma outro aqui, eu vou te expulsar. Tem sentido algum, né? A falta que ele... A primeira falta ali a falta do Dudu ali que levou à expulsão, uma falta de jogo. O primeiro amarelo dele. O primeiro amarelo dele, né? É uma falta de jogo. Então, assim, é complicado, né? Um árbitro que apitou vários jogos do Novo Horizontino em casa, vários jogos. É algo que... É mesmo? Vários jogos. Pode puxar aí. Apitou, se eu não me engano, 3 ou 4 ano passado. Esse ano já é o terceiro, se eu não me engano, já que apita, segundo ou terceiro. Eu confesso que eu não lembro de uma coincidência de árbitro apitando jogo de um time só. Né? Não tô aqui para culpar o Novo Horizonte, não. O Novo Horizonte não tem nada a ver com isso. A gente foi extremamente bem tratado lá em Novo Horizonte.
O pessoal nos trata lá de forma espetacular. Não tô aqui para dizer também que esse árbitro tá a serviço do Novo Horizontino, porque eu também não acredito nisso. Eu acredito que talvez ele seja só ruim mesmo. A nossa arbitragem, ela é ruim. Só para um lado? Cara, é mais fácil pro lado do visitante, pro lado do mandante, né? É sempre mais fácil pro juiz errar porque, pro lado assim, do mandante. O Vila é o líder nesse momento da Série B. Até teve um cara que veio na minha rede social, cara lá de Novo Horizonte. O Novo Horizontino, perfil oficial, veio no meu Instagram lá tirar onda comigo. Aí eu comentei, o cara falou assim, vocês estão na liderança com a ajuda de arbitragem. Aí eu desafiei o cara assumiu. Eu falei assim, cara, me aponta um benefício que o Vila Nova teve nessa Série B do Campeonato Brasileiro. O Vila não teve um pênalti mal marcado, o Vila não teve uma falta mal marcada, o Vila não teve um jogo onde ele tem um jogador expulso, né, do time adversário e ele ganha a partida. Teve contra o Sport, que foi uma expulsão super justa. Então assim, poxa vida, prejudicado a gente já foi, no caso do futebol goiano. E beneficiado, quanto que vem o benefício? Né, Tim? É isso que eu questiono. Assim, cara, o Vila é líder sem benefício de arbitragem. O Vila não quer benefício de arbitragem, não. A gente quer o correto. A gente perdeu as partidas que nós fomos derrotados, a gente perdeu porque a gente foi pior. A gente perdeu pro Goiás porque a gente foi pior. A gente perdeu pro Cuiabá porque a gente foi pior. E foi mais equilibrado, né? O Cuiabá, ele aproveitou a chance que ele teve, né? Mas o Cuiabá mereceu a vitória. Sim. Eles mereceram a vitória. Aproveitou a chance que teve, Contra o Novo Horizontino, eles não mereceram a vitória. Com todo respeito à equipe do Novo Horizontino, eles não mereceram a vitória. Num jogo, pra mim, ele no máximo para um empate. E a arbitragem foi a principal protagonista do jogo. E olha que a equipe do Novo Horizontino é uma grande equipe. Talvez tenha sido a equipe que mais causou desconforto à nossa defesa nesse campeonato. Uma equipe extremamente qualificada, aquele Robson. Muito bom atacante. Baita atacante. Rômulo, um baita de meio campo. Baita bem, né? O Paiva, ele é um grande jogador, cara. O Paiva, infelizmente, não teve tantas oportunidades aqui no Vila, mas é um cara que desequilibra, um cara que causa muito desconforto na defesa. Então, por exemplo, a gente tem uma grande equipe. Agora, o principal personagem daquele jogo foi o árbitro. E a CBF precisa caminhar agora ainda para avançar mais, para que profissionalize esses árbitros. Se existisse profissionalização de árbitros, Nivaldo, aquele árbitro não estaria apitando. Ele não seria árbitro. Tá fora de forma, coitado. Não seria árbitro. Agora, eu não posso cobrar o cara na arbitragem que ele é cedo odontólogo, ele é dentista, médico, policial militar, enfim, alguma outra profissão, e à noite vai apitar jogo. Né? À noite ele vai decidir um jogo que vale milhões, que é o que vale hoje qualquer jogo de futebol, quando você conta o que é... Mas por que ele só erra a favor de um time da casa? Como eu te disse, é mais fácil o cara errar pro time da casa, né? Não chamou a atenção, assim, como a gente tá tendo Copa e tal, a Série A parada, a escalação dele foi errada, não poderia ter colocado um árbitro com mais gabarito, já que tá todo mundo parado aí. E era um dos principais jogos da rodada, né? Era um jogo isolado, foi na segunda, né? Assim, por questão de G6, era o principal jogo da rodada. Né? Então faltou um árbitro. Um cara fora de forma e com um passado complicado. Mais pronto, sei lá. Então a escala dele também chamou a atenção. Debate das Feras, oferecimento Impercia, quem constrói confia. VF Estética Automotiva, cuidando da aparência do seu carro. Toledo Esportes, eleve o seu jogo. Ciasa Ford, a sua especialista Ford em Goiás. E Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro, precisou aqui tem. Gente, a audiência tá lá em cima, daqui a pouco os cortes, hein? Pra você, liberados aí no canal do YouTube. Tem o Policarpo falando sobre a questão do estádio, pra você entender a situação. Tem ele falando sobre contratação, sobre sócio, sobre o momento do Vila Nova. Isso aqui que ele falou do Goiás, sobre a crise financeira do Goiás. Tudo isso em cortes no canal do YouTube da Band News Goiânia. Nossa produção já tá preparando. Deixa eu te pedir uma coisa aqui. Hoje o programa foi bem extenso em relação ao Vila, quase 1h30 de programa só do Vila. Me dá contrapartida, cara. Eu preciso de like aqui no canal do YouTube. Deixa o teu like no canal do YouTube Band News Goiânia pra nossa Like Imóveis, vai? Me dá 400 likes até o final do programa. 400 likes eu tô, sim, extremamente feliz. Vem mais pergunta aí do Maestro Tim e do Nivaldo Carvalho. Mas antes eu abraço aqui o Joaquim Siqueira. Tiago, um abraço. Eu sou de Jaraguá. Pergunte ao Romário Policarpo se o Vila não dá conta de trazer o Elvis da Ponte ou o Segovinha do América Mineiro. Não são nomes da lista do Vila, né, Romário? Elvis. Não. Hã? Mário, o Elvis tá gordo. O Elvis tá totalmente acima do peso, né? E o Segovinha é do América Mineiro. O Birajara Nunes também tá ligado. Vila Nova no caminho certo, rumo à primeira divisão. JBS 10 Fute, Série A tá logo aí. Diretoria do Vila espetacular. Valdir Reis, rapaz, esse time do Vila Nova vai jogar a Série A em breve. Arnaldo Oliveira também tá ligado com a gente. Enfim, um abraço aí pra todos vocês que estão participando e mandando mensagens. Nivaldo Carvalho, mais uma. Romário Policarpo ao vivo, exclusivo aqui no Debate das Feras desta sexta-feira, comandante.
Romário, você falou aí sobre a questão de, agora há pouco, o Vila poderia trazer um atacante, você não falou de titular, de opções para o Guto Ferreira. O Vila já está chegando assim no seu limite orçamentário ou diante desse, como é que eu vou dizer, esse arranjo que foi feito com os torcedores, chegando a mais de 500 mil, né, Thiago? É isso? Cerca de 500 mil reais só de ajuda. 549 mil atualizado. Vou colocar 550 então. Só de torcedores e conselheiros. O Vila ainda tem um espaço onde ele possa fazer mais investimentos para reforçar o time para esse segundo turno? Valdo, a gente está no limite financeiro desde o começo do ano. O que a gente sempre pede é a ajuda do torcedor, e quando o torcedor responde, a gente responde com contratação. Graças a essa ajuda de torcedores, graças à venda de alguns atletas que ainda podem acontecer, a gente ainda tem essa margem aí para poder fazer algumas contratações. Mas a gente está já bem no limite nosso financeiro. Essas contratações que estão vindo novas aí são graças a rendas que a gente não tinha, por exemplo, no começo do ano. E é aquilo que a gente falou, a gente vai contratar dentro da nossa realidade, porque a gente tem que lembrar que jogador não é só salário, né? Jogador é bicho durante a vitória, metas que a gente dá ao elenco que a gente também bonifica. Tem empresário que recebe. Tem moradia, tem muitas outras coisas para além do salário do atleta, né? Verdade. Então tem todo um custo. Tem um custo. Isso. Não é só o salário, né? É um custo ao redor disso, né? Mas a gente ainda tem a possibilidade de trazer algumas peças graças ao torcedor, e por isso que eu peço sempre ao torcedor, faça seu sócio. Eu não consigo ajudar com R$1.000 por mês, cara, vai lá, faz o sócio que seja o mais barato, ajuda o clube. A gente precisa do torcedor. Se o torcedor continuar acreditando igual ele está acreditando, a gente vai brigar até o fim por esse acesso. Uma dúvida que eu tenho aqui, antes do TIM, em nome das maiores marcas goianas, debate das feras, oferecimento Autopeças Brasil, tudo em autopeças para você. Meus amigos, VF Estética Automotiva, a estética automotiva do torcedor goiano. GP Car Centro Automotivo na T63 Jardim América. Seleção Peugeot Play na Vez Aparecida. Só tem craque em campo. Os convocados são Peugeot 208 e 2008 nas versões híbridas com mais economia. Seleção Peugeot Play na Vez Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. E Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo, de coração. Leonardo Naves também tá ligado com a gente, abraço. O Ertan também está participando, Wesley Vieira, um abraço aqui também para o Paulo Peixoto, ligadaço lá direto da cidade de Correntina, na Bahia, vilanovense. Elogiando aqui também o Romário Policarpo, vice-presidente da equipe do Vila, dizendo que é fã do trabalho e do jeito espontâneo dele. Romário, como que é o Guto no dia a dia? A gente tem informações de bastidores, de empresário, de gente lá de Belém do Pará, de gente de Cuiabá, mas como que tem sido essa convivência? Toda vez que eu vejo o Guto com a camisa do Vila, e parece que ele tá feliz, né? O Guto é aquele cara folclórico, aquele cara bacana e tal. Eu vejo felicidade no olhar dele, parece que ele tá feliz aqui no Vila. Essa impressão nossa, de fato, é uma impressão verdadeira? Ele tá feliz, ele tá vivendo um momento especial também da carreira gloriosa e vitoriosa dele aqui no Vila? Cara, eu vou te falar da minha impressão pessoal em relação ao Guto. O Guto é um cara que melhora o ambiente. Você estar no mesmo ambiente do Guto faz bem. Um cara extremamente extrovertido, brincalhão, cara que tem tanta história pra você ouvir do Guto, cara. O Guto é uma enciclopédia de história, Tim. Eu trabalhei com ele. Ele fala muito do Tim, ele gosta do Tim. Fala muito do Tim. Eu trabalhei. Não, fala bem. Ele fala que conheceu o Vila até por causa do Tim. Eu trouxe ele no Vila. Ele fala isso. Você sabe onde eles se conheceram? Departamento médico. Vou ficar calado. O Thiago é um saco. Eu trabalhei com o Guto e com o Juca no Internacional, né? O Juca era jogador da base. Ô, time, me ajuda aqui. O Juca foi aquele... O Guto era auxiliar técnico do Zé Mário. Aquele time do Marília, que quase subiu, todo ano ele enchia o saco. Tinha o Mauro goleiro. O Juca era o camisa 10? Não, aquele time é o que eu tava, do Mauro goleiro. O Juca, não tinha? O Bechara. O Bechara. O Bechara era o 10. O Juca, ele jogou depois no Botafogo, ele jogou em alto nível no Botafogo, ele jogou no Ceará. Sim. No Ceará também. Então o Juquinha teve várias passagens boas, era um segundo volante que ele é forte, né? Até hoje, né? É hoje. O Juca é forte até hoje e tinha muita força e qualidade. Era um segundo volante espetacular, jogava muito, jogava até terceiro meio de campo. Então eu tive
o prazer de trabalhar com os dois lá, e são grandes amigos, e chegou a oportunidade quando o Guto era observador do Inter, uma vez ele veio aqui em Goiânia, eu levei ele no CT, levei ele lá no Oba, na época que o CT só tinha os campos, né, praticamente ali, mas eu conversei com o Juca esses dias, eles estão extremamente satisfeitos, felizes em estar no Vila, e a condição de trabalho que o Vila dá para eles. Eles estão muito felizes aí, sem dúvida nenhuma. Eu acho que junta tudo, né? O resultado de campo também passa pelo ambiente que eles estão vivendo, né? Cara, até em cima disso, Romário, vocês têm medo. Agora a gente tá falando de muita chegada, de contratação, não sei o quê. Tem alguém saindo, e aí o Vila tem garotos que chamam atenção. Esse Rian tá chamando atenção. O Igor, lateral esquerdo, chama atenção por ser garoto. O Igor teve, inclusive, situação do futebol de Portugal, né? E o próprio situação do Guto. Vocês temem daqui a pouco chegar uma proposta dessas malucas aí do futebol brasileiro pra ele? Cara, olha, sobre jogador, eu posso te dizer que lá no Vila só não tá à venda a família da gente. Só. Mesmo assim, depende da proposta, né, Romário? Vai que... Né? Depende do primo, né? Tem uns primos aí que vai ainda, né? Uns primos aí que vai ainda. Os primos que vai. Mas não tem nada em andamento. Não. E em relação ao Guto, cara, a felicidade que o Guto tá aqui em Goiânia, a ambição que ele tá aqui em relação ao Vila Nova, de marcar mais uma vez o nome dele na história. O Guto não fala em acesso, o Guto fala em ser campeão. Ele fala que ele tá trabalhando no Vila para que o Vila seja campeão da Série B e não dá pra você duvidar de um cara igual o Guto, né, cara? A alegria, a felicidade que o Guto causa no elenco, nós, a diretoria, no torcedor, a simplicidade, a educação, a forma com que ele trata todo mundo. De quem tá ali na recepção, ali na portaria, a cozinheira, a quem tá cortando a grama, não só o Guto, como toda a equipe dele, pra gente, cara, é motivo de muita felicidade, porque a gente que era torcedor, imaginar hoje que a gente tá na direção de um clube do tamanho do Vila, que tem um cara do tamanho do Guto dentro do Vila Nova, e que esse cara tá feliz de estar aqui, tá convivendo com a gente numa alegria e falando bem do clube pra todo mundo. O Guto hoje talvez seja o maior garoto propaganda que o Vila tem pro futebol nacional. Maior divulgador do Vila, né? Desse novo Vila Nova. Desse novo Vila Nova. Então, desse novo Vila. Conviver com o Guto, isso tudo que a gente falou aqui, essa possibilidade de saída... A possibilidade de saída do Guto, eu acho, só se for uma coisa da Arábia mesmo. Pra ele... Porque não é normal dele também, né? Até porque... É normal. Trabalho. Até porque, não é normal do Guto. Se fosse por dinheiro, o Guto não estaria no Vila. O Guto não estaria no Vila. O Guto teve proposta 50% a 60% maior de salário do que a do Vila, ele escolheu o Vila. Ele escolheu o Vila. O Vila fez a proposta, ele tinha inúmeras propostas. Ele escolheu estar no Vila. Então eu acho pouco provável, porque como a gente falou aqui, o Guto é um cara que gosta de finalizar trabalho. Sim. Ele idealizou isso e eu tenho certeza que ele vai até o fim. E da nossa parte, independente de resultado, a gente deseja manter o Guto, inclusive para o ano que vem. Thiago Damasceno, importante essa informação também, Vila Nova já pensando na renovação do Guto. Thiago Damasceno, R$5 para nós. Quero parabenizar o Romário, o Hugo e toda essa diretoria envolvida. Trabalho espetacular. O Vila Nova finalmente sendo gerido por pessoas do bem e competentes. É o Thiago Damasceno aqui. Família, eu preciso de mais 44 likes, gente. 6 minutos aqui de programa, 44 likes do canal do YouTube, a audiência tá lá em cima. Participe com a gente, vai deixando o teu like no canal do YouTube. Atenção, Goiânia e região. Chegou a oportunidade de conquistar a sua chácara no Condomínio IP. Invista na qualidade de vida da sua família e garanta o seu lugar em um condomínio espetacular. Vale com o Timaço da Like Imóveis, WhatsApp 629-8323-8200. Rainha da Borracha, parceira da tua empresa. Elo Forte Uniformes, 25 anos de tradição. Volkswagen Zero com condições exclusivas é na Belcar, boa de negócio. E é claro, faça a jogada certa com o Timaço da Autopeças Brasil. Você tem economia e um baita de um atendimento. Evaldo, última pergunta aí, comandante. Pro Romário Policarpo, ao vivo, exclusivo aqui no Debate das Feras. Então, tem muitos recados ali pro Romário que esse povo tá deixando. Né? O Romário tem um puxa-saco, até dizer chega ali no YouTube, né? Olha aqui, o Murilo Guimarães, Policarpo e o Galdino, vem. O Romário confirmou a negociação, mas disse que não tem nada acertado ainda, né? Felipe Araújo mandou mensagem pra nós aqui também, não é o cantor que fez aniversário ontem. Helder Pereira, pergunte ao Romário se o Vila Nova subindo vai fazer bonito como está fazendo na Série B. O Guto ficaria pra Série A? O Romário já respondeu. Aliás, foi o grande erro do Remo, sabia disso, né, Nivaldo? Eu acho que foi. A não renovação de contrato com o Guto Ferreira. Nossa senhora, ele trouxe o Osório, né, e deu no doido!
Doido, parece radialista, de tão doido que ele é. É verdade. O J. Silva mandou mensagem para nós também e o Paulo Regazzoni também está mandando mensagem. Faça a sua pergunta aí, comandante. Perfeito. Ô Romário, você não participou da reunião de hoje lá sobre essa questão da estrutura do clube, mas certamente você tá bem por dentro aí, até porque você é uma das pessoas de proa, né, de linha de frente desse projeto. A questão aí dessa possível negociação, tirando o Vila ali do Oba e levando lá pro CT, para a área do CT. É um projeto, eu ouvi você falar que é um projeto assim de médio e longo prazo. O que seria isso em termos de anos? Isso tudo pode variar, Anibaldo. Pode ser um projeto que pode se iniciar no ano que vem, como pode ser um projeto para se iniciar daqui 5 anos. Então depende muito do resultado dentro do campo, né? O campo também influencia. Depende da Série A? Depende também se uma das linhas que a gente for utilizar é do acesso, depende da Série A, mas por outro lado existe uma negociação também avançada com alguns investidores que desejam investir, até porque entendem que é um bom negócio. Então eu acredito que talvez a gente nos próximos 5, 6 anos, um pouquinho mais aí, talvez no máximo 6, a gente possa ter já esse projeto já finalizado, iniciado e finalizado, até porque a construção do estádio duraria aí na casa de 2, 3 anos. O Vila já fez o valuation daquela área lá, Romário? Oi? Do Oba? O Vila já tem um valuation daquela área do Oba? Já sim. Ela vale mais ou menos quanto? Então, se você for fazer um empreendimento ali, o VGV do empreendimento é na casa de 1.200 bi, aonde o proprietário do terreno, que seria o Vila, ficaria ali entre 10% e 15% da área. Então a gente fala ali entre 130, 160 milhões de reais ali, podendo ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Só para você ter uma ideia, Tim, do que é uma gestão séria. O Vila recebeu uma proposta de SAF no ano passado, mais ou menos nessa época. Metade do ano passado a gente estava dando informações aqui sobre SAF no Vila. A proposta de SAF do Vila era de 450 milhões. 450 milhões para gerir o Vila Nova durante 10 anos. 10 anos, daria mais ou menos 45 milhões por ano. Só nesse negócio do Oba e o Vila Nova teria 150 milhões. Dinheiro limpo. Você entendeu? Permaneceria como associação, teria possibilidade de investimento. Então, assim, cara, sensacional, sensacional. O Vila hoje, ele te surpreende, Tim, enquanto uma peça integrante aí da história do Vila Nova, você que já passou tanta coisa. O Vila era uma bagunça, a casa da mãe Joana. Ver o Vila Nova desse jeito hoje aqui. Já fez recuperação nos tambor azul que tinha lá. Aquele negócio era aquele trem do pica-pau, né? Madeira! Caía na cachoeira, aquele trem horroroso. Você enchia ele de água, cara, com gelo, aí você entrava até a cintura. Eu falei com o vice-presidente, com o diretor de futebol do Paysandu, meu amigo, meu irmão Alberto Maia, ex-presidente lá do Papão. Vocês não têm noção do tanto que ele falou bem do CT do Vila Nova. Ele não veio, mas o Vandique veio, né? O diretor de futebol, o Marcelo, veio também, o Júnior Rocha. O povo do Paysandu, Tim, ficou assim, basbacado com a estrutura do Vila Nova. Cara, eu tô impressionado. Ele falou que tem entre os 5 melhores CTs do Brasil, que ele tem conhecimento, né? Ficou impressionado. Eu vivi dentro do Vila Nova praticamente 30 anos da minha vida dentro do Vila Nova, desde 10 anos de idade e passei por tudo quanto é categoria. Depois que parei de jogar, continuei lá dentro do Vila Nova. E eu fico impressionado com tudo que tem acontecido no Vila nos últimos anos em relação a crescimento e organização. O Vila cresceu demais, o Vila organizou demais. O Vila tem um CT hoje que é espetacular. O Vila nem parece o Vila, Tim. O Vila não parece o Vila mais não. Porque assim, infelizmente, a gente acostumou ficou com o Vila do passado, o povo e o jeito, que era um time desorganizado que tinha uma grande torcida. Hoje o Vila tem uma torcida gigantesca e um clube extremamente organizado. Então, sim, esse é o sinal do crescimento do clube. E principalmente, assim que o Vila conseguir chegar na Série A, com essa mudança financeira que é um salto quando você chega na Série A, eu tenho certeza que o Vila vai crescer muito ainda. E esse projeto do estádio é algo fantástico. De você conseguir construir o seu próprio estádio lá na área do CT. Ainda tem essa área do Oba. E aí você falou, Romário, rapidinho, que a gente já está no final, né, Thiago? O projeto do novo estádio giraria em torno de 35, 40 milhões. A área do CT valendo em torno de 130 a 150 milhões, ainda teria um saldo gigantesco para investimentos em outras situações. Seria mais ou menos por aí? A ideia que eu defendo, inclusive, é que o Vila nem pegue esse recurso, é que o Vila seja sócio do empreendimento, porque isso geraria rentabilidade para o Vila para sempre.
Já tem ideia? O que seria um parceiro do Vila ali na área do Oba? Isso aí a gente está negociando. A gente não pode ainda falar com as pessoas que a gente está conversando. Mas a ideia é que seja uma parceria. Eu defendo, o Hugo também defende, Bitar, o nosso presidente, o Fábio, enfim, ali as pessoas que estão cuidando disso. A gente defende que a gente quer construir um estádio, a gente precisa dar um estádio para o nosso torcedor. E a gente precisa de uma forma de rentabilizar para o Vila para sempre. Então, às vezes, nem sempre pegar esse dinheiro todo de uma vez, e isso é responsabilidade com o dinheiro do clube. Porque a gente poderia falar, não, a gente tá fazendo um negócio e a gente tem que gastar esses 100 milhões aí que vai sobrar. A gente não quer isso. A gente quer fazer uma fórmula para que o Vila tenha um recurso que seja maior do que qualquer patrocínio master para o resto da vida do Vila. Porque a gente entende que se a gente vira sócio de um empreendimento, esse empreendimento pode render aí para o Vila 600, 700 mil por mês para o resto da vida do clube. Então, às vezes, é muito melhor do que você pegar esse dinheiro. Só pra gente finalizar aqui, eu prometo que a última, faltando agora 17 likes pra gente fechar. Você de casa, você não tem noção das coisas que o Romário Policarpo fez enquanto vereador pro futebol da capital. Por exemplo, mas o Romário é Vila. Quem resolveu a questão do estacionamento no estádio da Serrinha, que todo ano atrapalhava até a questão da emissão dos laudos do Goiás, foi um projeto de lei do Romário Policarpo. Quem viabilizou dinheiro ano passado para Vila Nova, Goiás, Atlético e Goiânia, este ano para Vila Nova, Goiás, Atlético e Goiânia, através do 1/10, que é o dinheiro que volta, né? O dinheiro que é dado da prefeitura para o pagamento para manutenção da Câmara. A Câmara economizou através da grande gestão da mesa diretora que é comandada pelo Romário Policarpo, e esse dinheiro foi investido em Vila Nova, Goiás, Atlético e Goiânia. O Romário, ele fez projetos na área social que beneficiaram Vila Nova, Goiás e Atlético. O Romário, agora neste ano, fez um trabalho lá onde ele convenceu, um trabalho de convencimento, né, em relação ao Bruno Peixoto na Assembleia Legislativa, em relação ao governador Daniel Vilela, 1,5 milhão para cada time da capital, e as equipes que estão disputando Série C e Série D pegaram 250 mil. Então assim, Romário, agora você é pré-candidato a deputado estadual. Pra gente ter uma ideia, é um compromisso seu, você vai continuar sendo, como deputado estadual, o representante do futebol goiano na Assembleia Legislativa, coisa que a gente praticamente nunca teve, né? A gente nunca teve um representante do futebol goiano na Assembleia Legislativa. Esse é o seu compromisso, talvez essa seja a sua principal pauta na Assembleia Legislativa, caso você seja eleito em 2027? Cara, primeiro eu tenho que diferenciar o dirigente do político, né? Eu, como dirigente, eu sou esse cara brincalhão, que brinca, que fala dos adversários e tudo, mas na função que eu exerço, eu sei muito bem diferenciar ela, e eu tenho um respeito tremendo pelas instituições, pelos clubes aqui da nossa capital. Um respeito tremendo pelo Goiás, um respeito tremendo pelo Atlético. São instituições que são patrimônios da cidade, e eu costumo dizer que não existe ninguém maior do que as equipes. Ninguém é maior do que o Vila, ninguém é maior do que o Atlético, ninguém é maior do que o Goiás, pela história que eles têm na nossa cidade. E a cidade, obviamente, tem que ter gratidão com os nossos clubes, porque eles é que levam o nome do nosso estado para o Brasil inteiro. Então essa é uma coisa que tem que ficar bem clara aqui, porque às vezes o torcedor, ele confunde, né? Ele acha que o dirigente ali se mistura com político, isso não tem absolutamente nada a ver. Eu tenho um respeito muito grande por todas as equipes, inclusive com os dirigentes das equipes adversárias, sendo grandes amigos que eu tenho. Paulo Rogério é um cara que eu respeito, que eu gosto, que eu admiro, e o Adson, não preciso te dizer, é um dos melhores amigos que eu tenho na minha vida, chama-se Adson Batista. E eu quero muito continuar representando o futebol, porque eu entendo que é algo que beneficia nosso estado, que beneficia a nossa cidade, é algo que traz recursos para o nosso estado. Nada do nosso estado representa tanto o nosso estado de Goiás quanto os clubes de futebol. Ninguém vende mais o nosso estado para fora do que os nossos clubes. Quando vem um clube de fora jogar aqui e conhece a nossa cidade, eles geralmente voltam para cá para poder depois morar aqui, para depois poder passear aqui, enfim, para até gastar aqui e investir na nossa cidade. Prova disso é a quantidade de atletas que passam por aqui e depois firmam moradia, inclusive campeões do mundo. Filipão tem casa em Goiânia, né? Grandes jogadores que passaram aqui, inclusive pelo nosso adversário, pelo Goiás. O Evair mora aqui, não mora? Bora também. Tem Josué tem casa também. Josué, Alex Dias, enfim, grandes jogadores. Valença, que é carioca, Valença, mora aqui, o Anderson Barbosa, ficaram aqui. Mora aqui. Fabão,
O ex-treinador nosso, Alex Dias, né? O ex-treinador nosso aqui, gente, eu até gosto dele, foi o Lacerda. Casa aqui ficou também. Aqui em Goiânia. Foi pra Chapecó, mas falou pra mim, não. Eu fiquei muito amigo do Lacerda. O Lacerda, quero até mandar um abraço pro Lacerda, desejar muito sucesso pra ele, lá onde ele está, lá em Chapecó, mas constituiu residência aqui e ficou aqui. Então o futebol é um patrimônio e precisa de defesa. Então eu vou continuar fazendo esse trabalho, porque eu entendo que ele é correto, eu entendo que ele tem dado resultado e eu entendo que ele ajuda o povo goiano. O futebol é o esporte mais democrático que existe. E é a forma mais barata que tem de alguém ter lazer. Porque você entra num estádio gastando R$30, vê seu clube, abraça, chora, se diverte, sai de casa. Então o futebol é uma ferramenta de muita inclusão e eu quero fazer um pouco do que o Maguito fez lá em 94, quando ele foi governador, que foi um dos grandes desportistas. Inclusive chegou a ser até vice-presidente da CBF. Perfeito. Né? É do Ricardo Teixeira, né? Exatamente. Então eu acho que o futebol precisa dessa representatividade, né? Meu irmão, obrigado por tudo que você faz pelo futebol goiano. Gratidão, acho que define, né? E a gente tá junto, cara, vivendo esse momento histórico do Vila Nova, muito graças ao seu trabalho, ao trabalho do Hugo, dos seus pares, toda a diretoria. Não vou ficar aqui elogiando porque é chover no molhado, né? Eu tenho 36 anos de história, acompanho o Vila Nova há 34 anos e ver o Vila Nova nesse patamar é algo assim que às vezes eu paro e penso, gente, será que é o Vila Nova mesmo? Será que roubaram o Vila, sequestraram o Vila? O Vila não é mais bagunçado, o Vila não tem mais mangueira. Chorou muito em arquibancada. Não tem mais gente enchendo o saco. Vila Nova agora é só crescimento, alegria e time bom. É uma coisa maravilhosa. Obrigado, Romário. Tudo de bom pra você e que essa temporada de 2026 seja uma temporada, finalmente, pra esse povo colorado conhecer a Série A do Campeonato Brasileiro. A Série A também precisa do Vila e dessa paixão vermelha maravilhosa e espetacular. Tamo junto, viu? Conto sempre aqui com a Band News e com as Feras do Esporte, uma emissora parceira do futebol goiano e parceira do Vila também. Valeu, Thiagão. Agradecer a você, Nivaldo, Tim, Danilo que não tá aqui hoje, Jean. Graças a Deus também, né? Cuidado. Ele é doido. Ai. O Matheus também aqui, meu amigo, meu irmão. O Matheus falou que ia me mandar uma mensagem numa segunda-feira pra falar comigo, ele só não falou qual, né, Matheus? Ainda, dá uma hora chega. É soneca, né? Quando tá rico desse jeito, cara, realmente esquece de mandar mensagem. Muito pix, né, Romário? Não chega a mensagem. Tem muita confusão, não dá. Mas eu quero agradecer muito a vocês aqui pela oportunidade, por acompanharem o futebol goiano, por ser essa fonte de informação do futebol. Para mim é sempre um prazer estar aqui, sempre um prazer vir até aqui. Prometo pro Nivaldo que eu vou tentar responder mensagem antes da meia-noite para ele, a partir de agora, tá? Mas é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês, ao lado do Tim aqui, que é um cara sensacional. O Danilo não tá aqui hoje, tô até devendo uma camisa pro Danilo, vou mandar a camisa pro Danilo. Danilo, um abraço pra você aí, meu irmão, vou te mandar a sua camisa, tá? Obrigado, Thiagão, tamo junto.